Esse som ao fundo é ótimo. Daqui a pouco é o meu também que vai começar a latir. Estamos ao vivo. Olá, boa tarde a todos. Mais uma live social e com muito prazer nós estamos aqui para discutir um tema muito importante. Nós estamos nessa live e contamos com o apoio da Unifunvic, Centro Universitário Vida Cristã, aqui de Pindamonhangaba. Contamos também com vários parceiros, inclusive o Conselho de Pastores de Pindamonhangaba. Temos também a nossa coordenação dessa live, que é o Vale Flash aí conosco, coordenando a nossa live. Temos o apoio hoje, muito importante, que é do Instituto Unilibras, com a nossa intérprete de Libras, a Priscila. Muito obrigada à nossa diretora do Unilibras, que é a minha parceira xará, a Simone Ribeiro. Nós temos aqui, de convidados hoje para a nossa live, o Jonathan Anjos, que foi conselheiro tutelar de Niterói. Nós temos aqui, com muito prazer e alegria e honra, nesta tarde, o promotor Dr. Carlos Eduardo Patiello, e temos a nossa querida e amiga doutora Estela Simões Freire, que é diretora aí da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Para você, queridos, entender, infelizmente, tem muitas pessoas que desconhecem esse tema, 18 de maio, desconhece o Maio Laranja, desconhece até o símbolo da margarida. Então, eu vou pedir que a nossa coordenação da live passe aí um vídeo para a gente entender melhor o que significa 18 de maio. Estou aqui hoje para falar com você sobre o dia 18 de maio. Esse não é um dia comum. O dia 18 de maio é um dia que nos constrange e que nos lembra de uma luta muito triste e muito importante. É o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Mas eu quero te dizer que há armas e formas de combater essa violência que tanto aflige as nossas crianças. Nós devemos estar atentos à proteção das crianças. Devemos falar com os nossos filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, as crianças da escola, do bairro, da igreja, do condomínio. E falar sobre o quê? Falar sobre proteção. Isso funciona. Nós devemos denunciar que o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Você deve abrir a sua boca e falar em nome daqueles que não podem falar. Dia 18 de maio, esse é um dia importante. É isso aí. Esse vídeo foi uma publicação do RENAS, da Rede Nacional de Proteção à Criança e Adolescente dos Evangélicos, dos Cristãos. E essa lei, ela é instituída. A lei do 18 de maio, a lei da campanha, ela é instituída na Lei 9.970, que institui o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Nós, infelizmente, não estamos num cenário muito bom para poder tratar desse assunto. Porém, há um paradoxo aí, né? As pessoas estão confinadas, estão em isolamento social, e pelo que a gente escuta e lê e vê, é que a violência doméstica aumentou nesse período. E aí eu fico pensando, infelizmente também, com certeza, o pedófilo está mais próximo da vítima. Certo, doutora Estela? Eu convido aqui, então, a doutora Estela, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos de Pindamonhangaba. Vamos lá, doutora Estela. O que você dá de orientação aí para a rede de proteção? Depois você explica o que é essa rede de proteção, porque são nomenclaturas que, às vezes, o papai e a mamãe, o professor, as pessoas não desconhecem, né?
até que existe essa rede de proteção. Então, quais as orientações que você dá sobre esse dia, sobre esse mês, sobre esse tema, e também que você mostrasse o perfil de um pedófilo? Acho que está sem som, a Estela. Oh, consegue ouvir agora? Agora. Então vamos sem fone. Eu estou aqui cheia de problemas técnicos hoje. Todos nós. Mas vamos lá. Boa tarde, vamos voltar à fita. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Simone. Eu agradeço o convite. É um prazer estar com o meu amigo Pacello, que a gente é amigo em alguns dias e inimigos em outros dias. Né? Como eu brinquei com ele essa semana, saudade de bater uma boca numa audiência, né, meu filho? E um prazer também aqui conhecer o Jonathan. Aliás, essa questão da rede de proteção, eu vou até pedir para estender mais para ele do que para mim, porque eu tenho certeza que o conhecimento dele dentro dessa área é muito maior. Primeiro, assim, você falou do número da lei do 18 de maio, mas colocar a importância e o porquê do 18 de maio, né? Que, na verdade, o 18 de maio ele foi eleito essa data como combate, é um combate nacional, né? A violência sexual infantil, o abuso e a exploração, uma coisa diferente da outra. O Pacello acho que vai poder entrar melhor para a gente nisso. E essa data ela foi escolhida justamente porque ela é o marco do dia que uma menina chamada Araceli, uma criança, foi violentada, abusada e depois morta. E até hoje os assassinos, né, os agressores não foram punidos. Na ocasião, suspeitava-se de famílias, ela era uma menina de periferia, então suspeitava-se de famílias de grande renda, e, enfim, a investigação dela nunca foi à frente. Por isso, o caso dela marca o combate, para que a gente não deixe que outras crianças dessa situação fiquem impunes, os agressores. Com relação ao que a gente tem acompanhado ao longo desses trabalhos que a gente desenvolve, hoje eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB de Pinda, anteriormente a isso eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada, mas mais importante, acho que foi um dos melhores trabalhos que eu desenvolvi na vida, assim, que mais fez bem ao meu coração, foi o fato de atuar no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Aliás, foi lá que a gente se conheceu, né, Simone? Verdade. E de lá a gente vem trazendo várias campanhas e vários trabalhos juntos. A importância, eu coloco aqui a importância do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que ele também trabalha junto ao Conselho Tutelar, ele vai reger tudo isso aí, ele é de suma importância. Quando a gente fala de violência sexual contra a criança, e aí a gente colocando a diferença que a violência sexual é quando algum adulto, alguém mais velho, comete uma violência para obter algum tipo de prazer sexual com criança, e a exploração é usar a criança para conseguir algum benefício financeiro, também usa ela de forma sexual para conseguir um benefício financeiro. Eu preciso colocar aqui algumas questões. Você colocou a questão da Dutra. Aqui em Pinda a gente já teve, aqui na nossa cidade, mas eu acredito que em várias cidades aqui do Vale do Paraíba, essa questão de exploração sexual infantil em pontos específicos da Dutra, onde às vezes pessoas até da própria família levam a criança para ser vendida, né, vamos colocar assim, e há alguns anos atrás teve uma importantíssima operação aqui. Pacello, você fez parte dessa operação, não fez? Eu acho que não estava mais na infância nessa época, Estela. Não, acho que já não era mais eu. Teve uma importante... Gente, eu estou rindo aqui, a minha gata abriu a porta. Uma importante... Bem natural. Isso acontece na minha casa. Vai lá. Não, fica à vontade. Uma importante operação aqui que contou com a comunidade que circunda a Dutra, foram de porta em porta, fazendo esclarecimento aos pais,
né, do quanto para ficar de olho nos seus filhos, para prestar atenção no que estava acontecendo, e também várias operações policiais. Foi um trabalho feito com a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pinda, na época era o doutor Cláudio Berenguel que tocava, a promotoria, conselho tutelar e polícia. Né? Então, foi uma operação conjunta. Na verdade, o que a gente bate muito em cima disso, e aí você coloca a recomendação, é que o trabalho com relação à violência sexual infantil, o doutor Patiello, antes da gente entrar, ele tinha acabado de falar assim, nós somos já a última parte, né? Quando chega para ele, já passou todo o resto, né? Ou seja, a violência já aconteceu, toda a rede de proteção já atuou, ela já é o final. E o que a gente luta é para que não chegue até ele, né? Para que as coisas consigam ser... Ou seja, o trabalho de prevenção é essencial, né? De conscientização e de prevenção. A gente vê um número muito grande, muito expressivo a cada ano que passa. Em tempos de pandemia, essa situação... Eu pensei muito sobre isso, né? Eu tenho sido convidada para fazer muitas lives a respeito da violência contra a mulher em tempos de pandemia, que aumentou significativamente. E foram feitas várias formas dessas mulheres conseguirem algum tipo de socorro que não seja o de ir até a delegacia da mulher, né? Então, uma forma que ela pudesse pedir socorro dentro de casa. E várias vezes eu venho me pensando assim, como é que fica a questão da criança, né? Porque é muito mais difícil a criança ter acesso à informação de como ela pode buscar ajuda, né? E muito mais difícil também ela ter acesso aos meios de ajuda, né? Então, você falar para uma criança de 5 ou de 6 anos fazer um boletim de ocorrência virtual ou ligar para um número, assim, isso aí se revela a importância da sociedade. Então, assim, não é questão de ser fofoqueiro, mas a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo do lado. Né? A gente tem que... Você está ouvindo uma criança chorar o dia inteiro, né? Cuida um pouco disso, observa isso, observa se em algum momento... Já teve vários casos que crianças foram salvas até de cativeiro, né? Dos próprios pais, né? Esqueci o nome agora do crime, o Patiello fugiu aqui. Cárcere privado? Cárcere privado, isso. Pelos próprios pais, e essas crianças foram salvas por vizinhos. Né? Eu já vi casos de que o vizinho ia lá e dava comida por baixo da porta e coisa parecida. Então, assim, cada ano que passa, a gente fica mais aterrorizado com as coisas que a gente vê. Os números, assim, digamos assim, essa violência, ela se revela muito mais para o sexo feminino, para as meninas, 90% do caso reflete nas meninas. E aqui eu queria só fazer um paralelo, eu queria depois que o Patiello falasse um pouquinho sobre isso, sobre o quanto foi importante a mudança da lei, né, de quando a gente saiu do atentado violento ao pudor para o crime de estupro, né, mais amplo, de quanto isso foi importante para poder colocar os meninos em segurança. Né? Porque o abuso sexual contra meninos, ele existe, a gente não pode velar isso. Durante muito tempo ele foi velado, inclusive por machismo, né? Ninguém, as mães... Opa, caiu. Olá, doutora Estela. Observar, enquanto a doutora Estela volta aí, observar, você imagina que no cenário antes isolamento social, já havia-se um muro do silêncio. A criançada já tinha dificuldade de se expressar, principalmente que o agressor, né, o pedófilo estava ali do lado dela. Agora, você imagine nesse confinamento, nesse isolamento aí. Doutor Patiello, aí, voltou. Olá, doutora Estela. Voltou? Doutora Estela? Agora sim. Desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo. Está caindo muito a minha rede aqui hoje. Já estou usando até a outra rede de internet para ver se funciona e não está dando certo. Enfim, mas assim, então assim, até por machismo não levava
a situação da violência sexual com relação aos meninos ao poder público, né? Essa mudança da lei, eu acho que foi fundamental para que eles fossem alcançados. Porque a forma de punir com relação ao menino, ela era muito mais branda do que com relação à menina, correto, Patiello? Correto. Aliás, a legislação vem avançando, né? Vem várias alterações legislativas aí que, graças a Deus, vem vindo para proteger, para tutelar melhor essas pessoas que, né, desde a Constituição, quero dizer, que já estava lá na Constituição, que elas crianças e adolescentes, ou seja, aquelas pessoas até 18 anos, eram prioridade absoluta, né, deviam ter toda a proteção, mas a legislação ainda, a legislação que vinha abaixo da Constituição, ainda estava muito atrasada em muitos aspectos, né, e graças a Deus a legislação vem melhorando aí, as mudanças legislativas vêm atendendo a isso. Agora, talvez a mais recente, que a gente possa, depois eu mencionar rapidamente aqui, a questão da escuta especializada, né, do depoimento especial, que é de fundamental importância para não revitimização, para que a gente tenha uma maior efetividade aí lá na ponta final, né, como estava falando da aplicação da lei penal, e nós estamos acompanhando isso, né, que bom. Assim, estamos todos, acho, né, que estamos desse lado, otimistas e felizes com as atualizações, com a modernização da legislação. Doutor Patiello, o doutor Carlos Patiello, ele é promotor aqui da Vara Criminal de Pindamonhangaba. Desde 1997 ele é promotor de justiça, né? E em Pinda está desde 2002. Doutor Patiello, temos Estela aí... não era nem nascida. Doutor Patiello, nós temos 20 anos dessa campanha do 18 de maio, né? E nós temos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu gostaria que o senhor colocasse aí quais os avanços dessa lei tão rica. Para mim, é rica demais. É o que o Brasil tem, é uma pérola que o Brasil tem, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quais os avanços? E não queremos ter, pelo amor de Deus, nenhum regresso. Mas vamos falar dos avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente. Simone, eu acredito que regresso não venha mais. A nossa sociedade já está, acho que, cada vez mais conscientizada disso. Imagina, se falar em Conselho Tutelar há 30 anos atrás, quando o Estatuto, né, começou, a estruturação do Conselho Tutelar, dos conselhos municipais, da OAB, do Ministério Público, hoje há da sociedade civil, de uma forma geral, né, hoje é um interesse pelo tema cada vez maior. Acho que de regresso a gente não se Deus quiser, não teremos, e nem vejo nada perigando por aí. Então, nós temos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Aí tem o artigo 244, acho que em parte A, que fala muito sobre a questão sobre a exploração sexual. Né? Sim. Então, o que você pode estar trazendo aí de informação aí? E o que você pode estar dando de orientação para essa rede de proteção? Né? O que é a rede de proteção? Que muitos não conhecem. Uhum. Então, será que, só por questão será que não era, acho que o Papa desse tema, talvez esteja aí o Jonathan, tá aqui. Ok, então vamos lá. Jonathan, você que foi conselheiro tutelar de Niterói, da região norte, né? E nós temos aí, pelo que eu estou vendo aqui de informação que está vindo aqui para mim, tem muita gente aí online de Niterói, né? Nosso abraço. Trabalhei 15 anos lá em Niterói. Trabalhamos 15 anos em Niterói com uma ONG, trabalhamos ali com o pessoal do Fonseca. Meu esposo foi conselheiro tutelar de Niterói por 2 gestões. Eu também fui conselheira de Direito lá no Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente de Niterói. Fiz parte aí do início, aí, logo após aquela chacina ali na Candelária. Nós fizemos parte de um fórum executivo, né, com a Ana Ribeiro. Criamos aí o fórum executivo da Criança e Adolescente de Niterói. Então, a gente se engajou bem, militamos bastante por 15 anos ali em Niterói. Então, vamos lá, Jonathan, você como ex-conselheiro de tutelar de Niterói, e ainda continua militando ali com uma ONG, né?
com as crianças ali do Vila Ipiranga. Como é que você está vendo essa situação, essa questão aí do abuso e da exploração sexual de criança e adolescente? Primeiro, boa tarde, Simone, Estela, Pacello. Boa tarde a Priscila também. Uma alegria estar aqui participando com vocês, encontrando vocês, apesar da temática ser uma temática de muita reflexão que ainda nos causa muita dor, né? Mas é sempre importante nós discutirmos e transformarmos o 18 de maio, de fato, num dia histórico de luta, trazendo à memória aquelas pessoas que são vitimadas diariamente pelas violências diversas praticadas contra criança e adolescente. Eu, por 2 vezes, atuei aqui no Conselho Tutelar de Niterói, da Zona Norte, uma delas, inclusive, com o querido amigo Ezequiel, a quem eu já deixo aqui registrado um abraço para o amigo Ezequiel, pessoa com quem eu aprendi muito e de um gabarito enorme profissionalmente e de um coração muito grande que me ensinou muito. Sou militante da Rede, né, de Proteção ao Direito da Criança e Adolescente. Atualmente não estou mais no Conselho Tutelar, mas sigo atuando na ponta agora, né, nos projetos sociais do Instituto das Irmãs Missionárias da Sagrada Família, atendendo a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Né, só no nosso projeto Vamos, que é um projeto de música, a gente tem 100 crianças e adolescentes. Então, o atendimento de ponta também nos fortalece na prevenção. E eu identifico muito a rede de proteção como uma rede de prevenção, né, para que antes... A rede de proteção ela tem um gabarito enorme, um instrumento enorme de atuar na prevenção de violências que possam vir a ser praticadas contra crianças e adolescentes, para evitar que isso se concretize e chegue nos órgãos em si, né? Para que evitar que conselhos tutelares, que varas da infância, que o próprio Ministério Público tenham que ser acionados, a gente precisa ter a prevenção. E isso nos é determinado por lei. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar para a gente que, enquanto governo, sociedade civil e a própria sociedade, nós temos a atribuição de prevenir os atos de violência contra criança e adolescente, sobretudo através da informação, garantindo que a informação chegue a essas famílias, a essas pessoas que, por muitas das vezes, acabam sendo vitimadas, né? Só que a criança e adolescente, ela é um sujeito em formação. Então, é muito mais difícil para uma criança ou adolescente denunciar, pedir socorro, gritar aquela violência que ele sofre, né? É diferente de um adulto, de um idoso, ele não tem um acesso direto aos meios de defesa. Então, quando se fala em prevenir a violência contra a criança e adolescente, também se fala em como identificar a violência contra a criança e adolescente. Né? Como que a gente consegue identificar que aquela criança ou aquele adolescente estão sofrendo uma violência. Então, a formação desses agentes também é importante. Que agentes são esses? Que público é esse que precisa estar muito bem antenado, muito bem próximo da rede de proteção, que faz parte da rede de proteção, né? E diretamente lida com a criança e adolescente. São os agentes de educação nas escolas, né? Seja escola pública ou privada, enfim, todas as instituições de ensino, elas têm os agentes de educação que devem, sim, ser bem informados sobre os modelos de prevenção da violência contra a criança e adolescente, os agentes de saúde, que diretamente vão atender também crianças e adolescentes, a sociedade em si, né? A Estela bem disse aí, do choro, aquele choro muito repetitivo, aquela criança que todo dia chora, aquela violência que a gente percebe do outro lado do muro que acontece, e a gente não faz nada por achar que é fofoca, a gente está se metendo na vida da família, e não é, a gente está, de fato, como um membro da sociedade, garantindo a proteção daquele indivíduo, daquela criança, daquele adolescente. A rede de proteção, né, ela é uma rede muito ampla, né, que ela vai ter agentes que estão ligados diretamente e agentes indiretos, né, os conselheiros tutelares, os membros do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, os agentes educacionais, são membros que estão diretamente ligados à rede de proteção da criança e adolescente. Por outro lado, toda a sociedade, indiretamente, também está ligada nessa rede, porque a sociedade é quem vai nos fortalecer no combate à violência contra a criança e adolescente. Não se combate violência sem a participação da sociedade. Por nosso entendimento, o que é o Conselho Tutelar, se não um órgão composto por membros da sociedade, né? Então, a sociedade ela vai completar esse combate à violência contra a criança e adolescente de uma maneira muito direta, muito ampla, né? Os conselheiros eleitos pela sociedade são formados pela sociedade,
né? Os conselheiros não vêm do judiciário, não vêm de dentro da rede de... Os conselheiros vão ser escolhas da sociedade. Então, esses membros escolhidos pela sociedade vão atuar durante aquele período, durante aquele mandato, de maneira direta no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, recebendo essas denúncias regionais, essas denúncias locais. E aí é muito importante frisar isso. Por que o Conselho é formado por membros da comunidade, da sociedade? Por eles conhecerem amplamente o local, a região, aquela comunidade onde estão inseridos, né? Então, os conselheiros vão ali atuar, a partir do que determina o ECA, na proteção do direito daquela criança, daquele adolescente, uma vez que chega uma denúncia, uma possível situação de violência, né? E aí, como o doutor Patiello falou, né, ele está lá numa outra ponta, que já é quando o caso é judicializado, né? O conselho ele atua cá na outra ponta, no início, quando ainda existe a suspeita, quando ainda vai existir a denúncia em si, mas não a confirmação para ser judicializada. E o conselho vai ter à mão dele toda essa rede de proteção, que é formada por quê? O que está nessa rede? São os serviços de proteção à criança e ao adolescente. Uma vez que a gente identifica uma possível violação do direito da criança e adolescente, a gente precisa acionar essa rede, os serviços que compõem essa rede. Serviços públicos, né, ou até mesmo serviços da sociedade civil, serviços de instituições da sociedade civil, que também vão praticar a garantia do direito daquela criança e do adolescente. Né? Niterói, como Simone bem disse, tem uma rede de proteção ao direito da criança e adolescente, que inclui aí os conselhos tutelares, os conselhos municipais, né? O CMDCA, o CMAS, temos os fóruns, né, de debate, o Fórum da Criança e do Adolescente, e temos instituições pioneiras na luta pelo direito da criança e adolescente que estão em nossa cidade, né? A Simone mesmo integrou uma, né, que foi a Patriarca Assistência Social, eu sou da Sociedade Beneficente da Sagrada Família, instituições que possuem históricos de atuação junto ao Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Instituições da sociedade civil que fortalecem os movimentos, as ações e os institutos públicos de proteção ao direito da criança e adolescente. Eu costumo dizer, Simone, que a sociedade civil é a maior responsável pelo combate à violência contra a criança e adolescente, uma vez que, a partir delas, a partir da suscitação da sociedade civil, as políticas públicas vão ocorrer. Seja, inclusive, da implementação do Conselho Tutelar, há 30 anos atrás, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, isso suscita da onde? Dos movimentos da sociedade civil. Então, a rede de proteção da criança e adolescente, ela tem como pilar muito forte a participação da sociedade civil, que não pode simplesmente deixar que ou o Conselho Tutelar, ou os colegiados municipais, ou o próprio Ministério Público e a Vara da Infância caminhem sem ter a participação da sociedade civil nessas ações diretas de prevenção e de combate à violência contra a criança e adolescente. Tá? A gente vai partilhar, a gente vai poder conversar mais um pouquinho aqui, mas só para a gente poder entender, o Conselho Tutelar, ele age sempre dentro das atribuições legais, né, que o Estatuto da Criança e Adolescente vai apresentar para ele. Quando ele identifica as violações de direitos, ele promove aplicações das medidas protetivas, né? Ele vai sempre atuar visando a proteção daquela criança e aí sim encaminha ao judiciário, por exemplo, ao Ministério Público, por exemplo, né, aos órgãos competentes, a notícia de fato, um resumo do caso, com a análise que ele faz, para que a justiça, então, dentro do teor legal da lei, possa aplicar possíveis ações a esses agentes violadores e possíveis diligências a esses agentes violadores. Porque o que o Conselho vai atuar é na proteção da criança e do adolescente com as medidas que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai nos permitir. Aqui, Simone, eu acho que vale destacar a nossa atuação junto à Rede de Educação, né? No período em que eu estive conselheiro, junto, inclusive, com o Ezequiel, nós conseguimos nos aproximar muito da Rede de Educação, criando ali um planejamento de prevenção à violência contra a criança e adolescente dentro das escolas, com a rede municipal, interagindo direto com professoras, com direções, né, para que aquelas índices de violência pudessem ser diminuídos. Conseguimos atuar junto às instituições da sociedade civil, realizando ações
Niterói tem um dia municipal, além do dia nacional, que a gente tem no Brasil, 18 de maio, que é hoje. Niterói tem o dia municipal de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, que é o dia 3 de outubro. Uma lei que surge, assim como a Aracélia sofreu uma violência e essa lei se transformou a nível nacional, em Niterói nós também tivemos um fato que foi a execução de um adolescente, o Adriano Romão, né, pelo tráfico, aqui na cidade de Niterói, e a execução desse adolescente, que, vejam, era atendido pela rede de proteção do direito da criança e adolescente, mas ainda assim não foi capaz de ter a sua vida resguardada, o seu direito resguardado, e foi vitimado pelo tráfico de drogas. O assassinato dele faz com que Niterói crie o dia 3 de outubro, que é o Dia Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente, ou seja, mais uma história, né, de um adolescente vitimado que perde a sua vida, e aí a gente transforma isso numa data de luta também. Eu penso que é diário, eu penso que essa luta é diária, a gente diariamente, seja através de nossas ações mínimas na nossa comunidade, no nosso bairro, ou das máximas, como numa live como essa, a gente precisa atuar para garantir que o direito e a proteção da criança e do adolescente sejam preservados em maneira completa. Nós não podemos permitir mais que nenhuma criança ou nenhum adolescente tenha as suas ações, né, tenha os seus direitos violados por quem quer que seja. E o Conselho Tutelar é um instrumento direto aí de combate a essa violência contra a criança e o adolescente. Obrigado. Doutora Estela ou doutor Patiello quer fazer uma complementação? Só ressaltando aqui que a nossa rede de proteção de Niterói, de Pindamonhangaba, ela também tem sido militante, né? Ganhamos mais um conselho tutelar aqui em Pindamonhangaba, foi um avanço. Nós temos aí quase 190 mil habitantes, acredito, né? E nós temos 2 conselhos tutelares, né? Então, hoje nós temos aí 10 conselheiros tutelares atuando, né? E com os seus suplentes. Temos o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente também muito atuante. Fiz parte dele junto aí com a doutora Estela. Nós temos o MP, que trabalha junto, né? Temos a Secretaria de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social, e, com certeza, Pindamonhangaba, por ter um cenário bem diferente, né? Um pouco diferente de Niterói, mas tem uma estrutura. E queremos ressaltar aqui também, para os nossos amigos aqui das redes sociais, que, infelizmente, o abuso sexual, ele tem alcançado todos os níveis sociais, né? Independente de religião, independente de nível social, da região do Brasil, ele tem alcançado a muitos lares, independente do nível social. Por isso, a importância de a gente estar chamando para essa live, chamando para essa mobilização, essa conscientização, que para todos os segmentos da sociedade, as igrejas precisam estar atentas, né, com seus líderes religiosos, precisam estar conscientes para estar observando isso, e muito importante, nas escolas, professores, os gestores, tem que estar atentos, porque a gente tem visto isso, infelizmente, tomar uma proporção que a gente não gostaria, né, de ter como diagnóstico, e também a exploração sexual. Ontem, eu vi uma reportagem em uma rede, num programa de televisão, e ele colocou uma apreensão numa casa, né, no bar, e tinha ali 4 adolescentes, 14, 15 e 16 anos, sendo uma vítima da exploração sexual. E o repórter perguntou a uma delas, mas o que te leva a estar nesse lugar? Eu vim por dinheiro. Eu não tinha outra escolha. Em uma região do Brasil, né, mais precisamente na região norte, o Amazonas, o Amapá, Roraima, Amapá,
a região Nordeste também, Goiânia também. Eu acho que isso está lastrado, parece uma praga, né? E aí uma dessas adolescentes colocou essa questão do recurso. Aí você entra, aí eu abro um leque para vocês aí, mais políticas públicas, né? O nosso amigo Jonathan colocou que nós temos bastante instituição em Niterói, mas em Pinda também nós temos. Nós temos várias instituições, temos, né, instituições que trabalham ali na ponta, né, com a criança e adolescente, que são políticas públicas, né, que são apoiadas pelo Conselho da Criança e Adolescente, pelo Conselho de Assistência. Eu queria colocar aqui só... E aí, Simone, só para aproveitar... Só para aproveitar esse seu apanhado, eu penso que assim, a forma mais direta de combater a violência é realmente através de políticas públicas, né? Então, suscitar sempre o fortalecimento e novas políticas públicas é muito importante para a área de prevenção. Por exemplo, a manutenção dos serviços de proteção já existentes, né? Porque fiquei feliz com a notícia, né? Pinda com 190 mil habitantes para 2 conselhos, com 2 conselhos acaba atendendo, inclusive, a recomendação do CONANDA, né? O que é muito interessante, que é um conselho para cada 100 mil habitantes. Niterói, por exemplo, nós temos 500 mil habitantes, numa média aí, e temos apenas 3 conselhos tutelares. Então, a gente já tem aí, sim, demandas da necessidade de implementação de outros conselhos para que um conselho ou outro não fiquem muito sobrecarregados dessas ações e possam se dedicar no combate a essa violência de maneira mais direta, né? Assim como, por exemplo, a gente tem necessidade urgente do aumento dos meios virtuais para denúncias, né? Hoje a gente ainda é muito limitado através ou de um telefone ou pessoalmente, mas eu penso que precisa haver um canal de política pública para ampliação dessas formas de denúncia. Ok. Doutor Estela ou doutor Carlos? Eu ia até colocar aqui também que a gente estava falando das redes de proteção, né? E ele falou da manutenção delas, era justamente nisso que eu também ia entrar, assim, da importância desse aparelhamento, né? E que elas sejam, de fato, recebam os subsídios devidos e consigam tocar. Elas têm que estar interligadas, porque é uma tarefa multidisciplinar, vai envolver psicólogos, vai se envolver assistente social, advogados, promotores, né? E que elas têm que ter essa sustentação, né? Assim, a gente colocou assim, por exemplo, a gente coloca a escola. A gente sabe que a escola é um dos maiores canais de recebimento de denúncia, porque é onde a criança tem um contato diário. A gente sabe que, infelizmente, 80% dos casos acontece dentro de casa. Quando eu digo dentro de casa, não é dentro de casa da criança, é dentro de casas. Então, na maioria das vezes, é dentro da própria casa. Os números mostram que isso se dá normalmente com familiares, pai, padrasto, avô, tio, tia, avó, e depois segue para vizinhos ou outra pessoa que tenha mais uma confiança ali, porque normalmente o pedófilo ele usa de confiança para atrair a sua vítima, né? Seja às vezes por troca de alguma coisa, uma bala, um biscoito, um jogo que quer muito e etc. E a criança ali não sem entender toda essa violência. Então, assim, e muitas vezes, como acontece dentro da própria casa, essa criança não tem a quem recorrer, ela vai falar para quem? Se é ali mesmo que está acontecendo. Então, normalmente, na escola, que os professores começam a perceber isso, e aí vai trocando uma ideia com o diretor. Então, veja bem, esses professores têm que ter uma formação para receber isso, para perceber isso na criança, né? Normalmente, a criança, quando ela está sofrendo algum tipo de violência, ela reproduz essa violência de alguma forma, ela se torna, às vezes, uma criança agressiva. Eu falo desse assunto com muita propriedade. Então, assim, às vezes ela fica uma criança mais agressiva, às vezes é uma criança que chora mais, é uma criança que se machuca. Então, assim, o professor, que é o que tem o primeiro contato com isso, ele tem que estar treinado para perceber isso, e não só treinado para perceber isso, mas também que o próprio professor receba um apoio psicológico, porque não é fácil a gente ficar no nosso dia a dia. Eu sei porque eu trabalho com isso há muito tempo, e eu já vi relatos que eu sair do lugar e depois de passar um tempo eu passar mal,
E o professor tem que ter também um aparato psicológico para ele conseguir receber, processar e ajudar essa criança, né? Então, assim, quando a gente está falando assim, que com a exploração sexual infantil, como você falou, essas coisas acontecem em todas as classes, mas a exploração sexual infantil, ela é mais ligada à pobreza. Então, quando a gente combate desigualdade social, quando a gente combate a pobreza, quando a gente combate violência de gênero, nós também combatemos a violência sexual infantil. Isso. Você tinha falado, a Simone tinha falado aí da questão do norte, nordeste e tal, mas o problema talvez mude um pouco de configuração, mas ele ocorre no Brasil todo, né? O abuso sexual, sem dúvida nenhuma, em todos os, né, em todo o país, né? E aí a importância do trabalho que o Jonathan falou, de conscientização, de trabalhar as crianças, né? A escola trabalhar as crianças no sentido de ensinar. A gente tem eu sou pai, mas a gente tem muita dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos, né? E é importante ensinar que, olha, pipi ninguém mexe, né? Periquita ninguém mexe. A gente tem receio de falar isso, mas essa informação a gente precisa passar para as crianças. E a escola, né, é um palco muito importante em relação a isso, a questão da conscientização. E por que a gente fala de conscientização? Para evitar que ocorra, né? Sou promotor de justiça, atualmente só trabalho na área criminal. A colega que trabalha na infância, infelizmente não pôde participar, ela está em casa com os 2 filhos pequenos, vivendo, né, essa realidade aí difícil das mulheres nessa época de pandemia. Mas, então, minha visão está muito ali no fim da linha, né, de punir o abusador. Mas quando a gente estiver falando de punir o abusador, já tem um abuso que está se perpetuando aí há não sei quanto tempo. Porque, assim, a gente pensa, o estupro de vulnerável, pensa naquela coisa da violência. Não é. Esse é o difícil, né? Não é a violência. Não é o pênis na vagina. Geralmente não tem isso, né? Então, é alguma coisa que vem acontecendo dentro da família, então, que vem acontecendo há muitos e muitos anos. E quando a gente chega lá no fim da linha, eu tô dizendo, de punir o agressor penalmente, né, na vara criminal, você já tem uma tragédia toda construída aí, você já tem vidas destruídas, né, uma família destruída, uma vítima destruída. Então a importância realmente de trabalhar com as crianças, né, principalmente essa questão do abuso sexual. Quero voltar ainda mais um pouco, né, para falar aqui da questão da importância dessa data, né, que hoje o dia inteiro eu estive participando, assistindo, né, de vários eventos a respeito desse tema, ou seja, é fundamental isso. Nesse tema a gente precisa realmente de uma mudança cultural. Ainda há uma resistência muito grande, e aí entrando na questão da exploração sexual, né, se existe a exploração sexual, a prostituição infantil, é porque tem alguém que compra esse serviço. Sim. Não é? E essa pessoa precisa saber que isso não é normal, que isso não é aceitável, né? Se a menina de 14, 15 anos vai se prostituir por dinheiro, é porque tem quem pague, né? E essa conscientização é essencial. Ainda aqui no meu tema, né? No meu tema não, no que foi me atribuído a mim a falar, quando se falou da questão do avanço da lei, né? E eu falei da lei da escuta especializada, e ela trouxe um artigo para mim que é de suma importância, que é o artigo 13. A lei é 13431 de 2017, qualquer um pode buscar aí no Google, né? Mas que ela colocou muito claro, de uma forma muito clara, isso já vinha no ECA, mas de qualquer forma, qualquer pessoa que tenha conhecimento, qualquer pessoa, não é o promotor, o conselheiro tutelar, só o professor, ou só qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra a criança ou adolescente, tem o dever de comunicar. O dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Já falo aqui, qual deles? Qualquer um, mas qual é ou ao Conselho Tutelar, Disque 100, depois eu falo um pouco mais sobre isso, né? Ou autoridade policial, os quais, por suas vezes, cientificarão o Ministério Público. Então, ou seja, dever de qualquer um, qualquer pessoa, né, que tenha conhecimento disso, a questão de fazer a denúncia, de noticiar. Pode ser de forma anônima, e geralmente as pessoas preferem que seja assim, né, mas é fundamental difundir esse conhecimento para que
os índices têm aumentado? Acho que tem aumentado não porque as ocorrências estão aumentando, não sei, né, mas porque as pessoas estão ficando mais conscientes a respeito disso, né, conhecendo os canais de denúncia, conhecendo, né, a existência do problema, e só posso ver com bons olhos esse engajamento da sociedade que se dá, por exemplo, com esse evento aqui hoje. Tá certo? Ok, doutora Estela. Só dar uma pausazinha aqui para a gente cumprimentar aí a Andréia, presidente da PAI. Muito obrigado. Aniversariante de hoje, aliás. Aniversariante de hoje, isso mesmo. Parabéns, Andréia, grande amiga nossa também, desenvolvendo trabalho lá na PAI como presidente. Doutora Andréia, fique à vontade, quiser fazer pergunta. A Cris Oliveira, se eu não me engano, ela é conselheira tutelar de Pinda, não sei. A Cristina Luz foi presidente do Conselho da Criança e Adolescente, a Cristina Luz, grande amiga nossa. A Deise, lá de Aracaju, vamos lá, ok, depois a gente vem. Mas se vocês quiserem participar, pode fazer alguma pergunta aí para os nossos convidados. A doutora Estela, ou Jonathan, completar alguma coisa? Quer fazer mais Eu alguma queria colocação? só fortalecer aqui, Simone. Quero fortalecer. Eu acho que quando a doutora Estela fala da rede de educação, isso tange para a gente um olhar muito importante. Porque, de fato, a porta de entrada dos maiores números de denúncias, né, de identificação dos casos de violência, são nas entidades de educação. Então, a lei, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 70, que vai trabalhar a prevenção, ele vai apresentar para a gente, por exemplo, a necessidade de formação continuada para esses agentes educacionais, os agentes de saúde, né, os agentes dessa rede, porque ali sim, né, eu, enquanto conselheiro, eu recebia muitas denúncias que provinham de escola, inclusive de escolas que não sabiam como comunicar, não sabiam como fazer a notificação, não sabiam como lidar. E aí tinha um grande problema, um grande entrave, né, quando a situação ocorria na rede privada, por exemplo. Né, a escola ficava ainda mais numa situação difícil, né, porque era, no entender legal aqui, né, doutor Paciello, o aluno na escola não deixa de ser um cliente, né, na escola privada. Né, então a escola ficava meio que receosa, como que eu vou promover uma denúncia de um cliente meu, de uma família cliente minha, a um órgão, né, a partir de uma situação identificada. Então a gente buscava uma aproximação muito firme junto às escolas da rede privada também, para fazer que compreendessem que é obrigação, é o que determina a lei. Isso. Né, o doutor Paciello falou sobre isso, é o dever de denunciar, é o dever de comunicar. Pois não, doutor. Não, eu ia só lembrar que em relação às escolas, ainda tem um artigo mais específico no Estatuto, salvo engano, 245, que é do ECA, que prevê como infração administrativa punível com multa, uma multa pesada, né, se deixar de comunicar esse tipo de ocorrência. Só completando aqui... Pois então, o sentido da aproximação das escolas é exatamente para tirar esse medo que ainda fica na cabeça de muitos educadores, de muitos profissionais, de muitos dirigentes escolares sobre o fato, devo denunciar, não devo denunciar, como proceder. Uma vez que você se aproxima dessa rede, você tem um contato direto. Então, quando a gente, por exemplo, aqui em Niterói buscamos a articulação direta com a escola, é para que existisse uma comunicação constante, né? Que a gente pudesse comunicar constante para quando houvesse uma situação, não ter um distanciamento, né? Você já estava ali em comunicação sempre, um ato de prevenção, uma vez identificado, você já existe uma ligação. Mas essa questão da formação, eu acho que a gente precisa, assim, suscitar isso, porque por mais que esteja na lei, a gente ainda vê que em muitos lugares não acontece, né? A escola, por exemplo, de direitos, onde essa formação para garantir o acesso à informação e até mesmo esclarecer essas dúvidas que muitos agentes educadores têm. Mas é uma luta, doutora Estela, que eu acho que a gente precisa fortalecer e suscitar esse assunto sempre, porque não deixa de ser uma porta de entrada principal das violações ao direito da criança e do adolescente. Doutora Estela? Vamos para as nossas considerações finais, já aproveitando aí a doutora Estela aí.
finalizando aqui, mas e só complementando, sobretudo, quando a gente está falando de educação de base, né? Quando a gente está falando de crianças, né, que a gente vem desde a creche até o 5º ano, porque são realmente a escola é a voz dessas crianças, entende? Assim, é muito difícil falar sobre isso. Eu tenho 3 filhos, então, assim, o Pacello fez essa observação da conscientização. Eu trago isso com os meus filhos há muito tempo. Quem tem dificuldade para falar, se der uma procurada na internet, no Google, tem até um lugar, essa semana até vi o pessoal postando, é um mapinha no corpo do menino e da menina, que tem, assim, verde, vermelho e amarelo, igual um semáforo. Então, aonde é vermelho é só você pode pôr a mão. Aonde E eu sempre falo uma coisa, quando eu já participei várias vezes de roda de conversa, a Comissão de Direitos Humanos promove roda de conversa sobre o abuso sexual infantil, nós fizemos uma ano passado no museu, e outras que a gente participa, assim, e eu sempre coloco a questão, assim, e para todo mundo, assim, mas o que você sugere? Primeiro de tudo, você senta e conversa com o teu filho, mas a coisa mais importante, diga para ele que você confia nele. Eu acho que esse é o mais importante. Diga para ele que você confia nele. Porque a maioria das crianças não contam o que está acontecendo, porque o abusador sempre fala para ela, se você contar, a sua mãe vai te bater, a sua mãe vai te matar, a sua mãe vai... E às vezes a criança, então, ela já fica com aquele medo de fazer alguma coisa. Eu já atuei em vários casos, seja como assistente de acusação, e infelizmente, em alguns casos, quando eu estou pela defensoria, como a advogada do agressor, o Pacello sabe disso, a gente já trabalhou nisso em algumas vezes, assim, e é realmente muito difícil. O que a gente costuma ver é que, às vezes, já se alongou demais o tempo de quando o fato foi realizado, para a hora que ele vai a julgamento, e aí essa pessoa já cresceu e ela não quer tornar isso na vida dela, ela já, às vezes, já está maior de idade, ou só uma adolescente já mais... Né? E eu vejo que muda o depoimento, muda o que ia falar, justamente porque ela não quer reviver isso, por isso a importância do que o Pacello colocou da escuta protegida. Mas eu sempre coloco isso, confiem nos seus filhos, ouçam os seus filhos e conversem com eles sobre o corpo dele. Eu acho que o diálogo, o esclarecimento para qualquer coisa, o esclarecimento, a informação, seja de número, Disque 100, seja de como a pessoa pode, aonde ela pode se socorrer, e seja sobre o que não se deve fazer com a criança, é o melhor caminho sempre. Muito obrigado aí, a gente já vai finalizando a nossa live. Pegando o gancho da doutora Estela, não somente as crianças terem essa confiança em seus pais, seus responsáveis, mas também que quando vier essa informação para os gestores de escolas, para os professores, nos segmentos religiosos, que essa liderança também acredite ou comece a fazer uma pesquisa para averiguar se aquela informação daquela criança é verídica, mas não ter aquele corporativismo, entende? Ou de cobrir, porque está acontecendo na minha escola, está acontecendo na minha empresa, está acontecendo na minha família, está acontecendo na minha igreja. Então, essa omissão também torna-se o segmento cúmplice e o cidadão cúmplice, né? Então, é uma preocupação, isso. Aí a gente traz a frase do Martin Luther King, né? Não tenho medo dos alaridos dos maus, mas tem que ter medo do silêncio dos bons. Isso é uma preocupação. Doutor Carlos Pacioli, muito obrigado, Pacello, muito obrigado pela sua participação. A doutora Estela, o Jonathan, olha, eu sei que é uma voluntariedade, vocês estão plantando, gerando informação, conscientização, prevenção, vocês com certeza tiveram 2 horas disponível
para a população. Isso é gerar felicidade no coração das pessoas. Isso é voluntariado, porque são poucos que se dispõem a esse 2 horas de voluntariado, né? Então, eu quero agradecer aí, em nome de todos os meus parceiros, principalmente em nome das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O nosso muito obrigado. Doutor Carlos Paciello, depois o Jonathan, com a fala. Pois não, muito obrigado. Eu que parabenizo pela iniciativa de realizar um evento dessa magnitude, com esse tema tão importante. Quero aqui lembrar, eu coloquei aqui, peço que seja disponibilizado, mas o caminho para denúncia. Em caso de urgência e emergência, é 190. Né? Você está se deparando com uma situação ali acontecendo naquele momento, o melhor caminho é 190. Depois o Disque 100, Disque de Direitos Humanos, ligação gratuita, sigilosa, Conselho Tutelar, né? Delegacia da Mulher, aqui em Pindamonhangaba, fica lá na Dr. Gustavo de Godoy, Ministério Público, mas o importante é denunciar, né? Lembrar disso, é dever de todos nós. Hoje eu vi uma frase num cartaz, acho que, salvo engano, da prefeitura, do município de Pindamonhangaba, e eu queria só reproduzir ela aqui para finalizar com ela. Quem não denuncia também violenta. Eu acho que essa frase é de suma importância aí, para saber que todos nós temos um papel muito importante, todos nós mesmo, um papel muito importante nessa luta. Muito obrigado pela oportunidade. Jonathan? Eu penso que marcar esse dia, né, muita gente costuma dizer um dia de luta, um dia de marca, um dia de trazer à tona um assunto que ainda, como nós ouvimos aqui, é velado, ainda incomoda muitas pessoas, né, ainda faz com que muitas pessoas, por uma questão de vaidade, por uma questão de honra, encubram fatos de violência sexual contra criança e adolescente que ocorrem dentro da família, que ocorrem no meio, no círculo de amigos ali, né? Eu acho que a gente precisa marcar sempre isso para fazermos entender que a violência sexual contra criança e adolescente não pode ser tratada dessa forma. Não pode ser tratada como algo difícil de ser compreendido ou algo que vai causar um vexame ao abusador. Né? Eu preciso preservar o abusador, não posso expor o abusador dessa forma. E aí, Simone, eu penso que a gente precisa destacar também que em tempos de isolamento social, a violência contra a criança e adolescente é potencializada, infelizmente. Né? Uma vez que a criança e adolescente está ali maior tempo dentro de casa, como a doutora Estela trouxe para a gente, né? A infância, ela tem sido violada dentro de casa, não apenas dentro da sua casa, né? Dentro de casas, dentro de residências. Né? E esse retrato é muito claro quando a gente vai apurar as situações de denúncia de abuso contra criança e adolescente. E apesar do aumento de violência nesse período de isolamento social, aumenta também a subnotificação desses casos. Né? As denúncias ficam mais difíceis de chegar. Nós estamos aí com aulas suspensas há praticamente 60 dias, né, em grandes regiões do país, onde as crianças estão afastadas dessa rede que a gente já identificou como uma rede que acaba identificando a violação da situação da criança e adolescente. O CONANDA, por exemplo, vai apontar para a gente que, nesse período de isolamento, apenas 10% do caso total de violência podem estar sendo registrados, podem estar chegando às autoridades. Todos os outros têm ficado subnotificados pelo já é uma dificuldade. Em tempos de isolamento social, então, a dificuldade fica maior ainda. Quero agradecer, Simone, pela oportunidade em estar aqui com você, em rever você, trazer esse tema tão importante para a gente. Agradecer pela oportunidade de conhecer a doutora Estela, o doutor Paciello. Tenho certeza que a rede em Pinda ganha muito com pessoas de frente, com pessoas que dedicam tempo à luta da proteção e garantia do direito da criança e adolescente, e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, deixar um beijo muito especial para a galera aqui de Niterói, que receberam o convite e acompanharam a gente nessa live aqui, tá? Tendo a certeza de que, dia após dia, nós precisamos lutar para que esses números diminuam e a gente possa um dia, quem sabe, celebrar a não existência da violência contra a criança e adolescente. Priscila, um abraço para você também e obrigado pela sua ação informativa. Eu agradeço, então, ao apoio dos nossos parceiros, né? O Conselho dos Pastores, Libras, a Gadal, a Livraria Cristã, o Fernando Brie, que é Eventos em Pindamonhangaba, o amigo, com a Luciana G também. Quero agradecer o Ateliê Bebê Charmosa pela parceria, Papelaria Sonho de Papel, também nosso parceiro,
E quero, aquelas fotos que vocês viram ali, foi da nossa campanha, né, doutora Estela? No ano passado, lá no Bem Viver, gostaria que passasse mais rapidinho aí as fotos. Essa campanha, a faculdade, os alunos, eu quero agradecer ao reitor, o doutor Luiz Otávio Palhari, por esse apoio que ele dá com essa responsabilidade social. Essa campanha foi feita lá no Bem Viver, no ano passado, e nós estávamos lá. A gente faz essa conscientização tanto em todos os cursos, né, todas as nossas graduações, como também levamos essas informações para a população de Pindamonhangaba. Então, nosso agradecimento aí a todos os nossos alunos, os nossos mestres, os nossos doutores, e ao nosso reitor, doutor Luiz Otávio Palhari, por esse apoio que ele também nos dá. Daí a nossa companheira, doutora Estela, não mede esforço para estar conosco, tanto nessa live aí na sua casa, como lá no campo, lá no Bem Viver. Aí está aí o doutor Luiz Otávio. Muito obrigada aí, essa camiseta laranja, com a mão, aí está dizendo, nós apoiamos, né, essa causa. E a gente precisa dar um basta no abuso e na exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora, fica antes da doutora Estela, fica uma reflexão. Imagina as crianças surdas. Estamos aí com a intérprete Libras. Era isso que eu ia falar. Eu deixei para o final. Então, você essa sintonia, né, Simone? Sempre. Porque eu não agradeci a Priscila, e aí eu queria agradecê-la imensamente pelo lindo trabalho. Durante todo o tempo que a gente vai falando, eu vou lembrar, porque eu sou absolutamente encantada por Libras, eu estou tentando aprender aqui em casa mesmo, online, e a importância do trabalho dela na prevenção, porque você imagine que as crianças que conseguem, com a dificuldade de comunicação que elas têm, e aí o trabalho delas para conseguir puxar isso e trazer para nós. Então, assim, pela Priscila, minha homenagem a todos os intérpretes de Libras. Eu sou realmente muito apaixonada por essa profissão. Aí eu agradeço ao Instituto Unilibras, que aí é a minha parceira Simone Ribeiro, que é dona do Instituto Unilibras, que liberou a Priscila para estar aqui conosco. Muito obrigado, mais uma live social para a comunidade de Pindamonhangaba, para a população de Pindamonhangaba e também para todo o Vale e para o Brasil, né, Niterói, estou vendo aí Rio de Janeiro, Aracaju, Salvador, todo mundo participando, isso é bem legal. Então, Deus abençoe a todos nós. Não esquecendo, tem um texto bíblico, eu como pastora não poderia deixar de citar, que diz em Provérbios 31, 8 e 9, luta em favor daqueles que têm boca, mas não são ouvidos. Então, a gente precisa continuar lutando, militando por esse que precisa que a voz dele chegue até a quem pode resolver. Deus abençoe a todos. Mais uma live social. Amém. Beijo. Boa noite. Obrigada. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até mais.